Ao ter um pensamento ou recordar algo, seu cérebro inicia uma resposta bioquímica que libera determinados sinais químicos. Esse é o processo pelo qual os pensamentos se tornam realidade física. Transformam-se em mensageiros químicos. Esses sinais fazem com que o corpo sinta exatamente aquilo que você está pensando. Quando você percebe que está se sentindo de certa forma, gera mais pensamentos que correspondem àquele sentimento. E isso faz com que seu cérebro continue liberando substâncias químicas para manter esse estado. Por exemplo, se você tem um pensamento de medo, começa a sentir medo. E ao sentir medo, essa emoção o leva a pensar em mais coisas assustadoras, desencadeando a liberação de mais substâncias químicas no cérebro e no corpo, intensificando esse estado emocional. Em pouco tempo, você estará preso em um ciclo no qual os pensamentos geram sentimentos. E esses sentimentos reforçam os pensamentos. Os pensamentos são a linguagem do cérebro, enquanto os sentimentos são a linguagem do corpo. E esse ciclo de pensamentos e sentimentos define o seu estado de ser. Assim, todo o seu estado de ser pode acabar preso ao passado, perpetuando e intensificando as emoções negativas, como a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Quando você ativa repetidamente os mesmos circuitos do cérebro, ao ter os mesmos pensamentos várias e várias vezes, o cérebro se adapta a funcionar de acordo com esses padrões. Com o tempo, seu cérebro se transforma em um reflexo do seu pensamento passado, tornando cada vez mais fácil pensar e sentir da mesma maneira. É como se você estivesse constantemente revivendo o passado, em um estado emocional e mental condicionado, uma espécie de loop. Agora, pense nisso em relação à depressão e à ansiedade. Se você continua a reviver as mesmas emoções, como tristeza, medo ou desespero, seu corpo é condicionado a reviver esses estados. Assim como mencionei antes, as emoções, que são a linguagem do corpo, e esses resíduos químicos de experiências anteriores, condicionam você a perpetuar os mesmos padrões emocionais. O corpo, então, se torna uma extensão do passado, vivendo em função de memórias emocionais que reforçam esses transtornos. É exatamente devido a esse entendimento que a jornada da cura holística propõe a autorreflexão para identificar as crenças limitantes, os gatilhos emocionais e os medos do desconhecido que sustentam esses transtornos mentais. No entanto, ao contrário de métodos convencionais ou tradicionais, propomos uma investigação que ocorre no presente e não no passado. Através da atenção plena, buscamos perceber como esses padrões surgem no momento presente e, a partir dessa consciência, desenvolvemos novos padrões, novas redes neurais para substituí-los. Por outro lado, revisitar o passado continuamente tende a reforçar as redes neurais existentes, que funcionam como memórias negativas. O passado só existe enquanto memória, e a melhor maneira de ressignificá-lo é substituí-lo por novas memórias, memórias do futuro, memórias daquilo que se pretende ser. Se o passado for focado repetidamente, ele inevitavelmente se tornará o futuro. Um futuro previsível, onde a repetição dos padrões mentais e emocionais negativos será inevitável. Agora, vamos refletir sobre o que isso significa no seu cotidiano. Sabemos que sentimentos e emoções são o resultado final de experiências passadas. Assim, quando você acorda de manhã
e imediatamente busca aquele sentimento de um eu familiar, já está começando o dia preso no passado. Ao começar a pensar nas suas preocupações, problemas e desafios, ou em lembranças de experiências anteriores associadas a pessoas, lugares e situações, você recria essas emoções como tristeza, frustração, ansiedade, culpa, desânimo ou dor. Se essas emoções dominam seus pensamentos, você não consegue pensar além do que está sentindo. E seus pensamentos acabam limitados pelo passado. Como resultado, sua vida segue previsível e nada parece mudar. Agora, considere que esse eu, com o qual se identifica, carrega padrões mentais e emocionais associados à depressão e à ansiedade. Ao buscar a sua identidade, logo ao acordar, você está muitas vezes procurando as memórias que conhece e revive as emoções associadas aos transtornos que sente. Talvez lembranças de episódios passados, de ressentimentos, violência, abandono ou outros fatores que têm sido seus companheiros de dor por muito tempo. Imediatamente você começa a projetar esses sentimentos e pensamentos como um fardo inevitável que terá de carregar ao longo do dia e possivelmente ao longo da vida. Nesse estágio, a busca por medicamentos para anestesiar essas emoções torna-se quase automática, reforçando a crença de que essas emoções são maiores do que você, que são uma espécie de destino incontornável. Nessa lógica, é provável que em algum momento você tenha até desejado não ter acordado. No entanto, por tudo que vimos até aqui, está claro que não precisa ser assim. Essa rotina repetitiva, essas memórias emocionais automáticas, são apenas programas subconscientes rodando em sua mente, como um aplicativo rodando em segundo plano no seu celular. Agora que você tem consciência disso, pode começar a tomar as rédeas da sua vida e a quebrar esse ciclo.